Olá pessoal, aqui é Daniel Mischa, bem-vindos à última parte da aula 1, vídeo 6, onde eu vou falar um pouco mais sobre energia solar fotovoltaica, os seus benefícios, falar um pouco de mercado, dentre outras coisas. Bom, existem muitos mitos associados à energia solar fotovoltaica, e eu vou tentar aqui agora desmistificar um pouco eles, né? Porque elas denigrem a imagem da energia solar fotovoltaica e as pessoas acabam não usando ela por conta disso. Bom, o primeiro mito é de que a energia solar fotovoltaica gera muitos resíduos, e isso não é verdade. Primeiro de tudo, durante a operação dos módulos, nenhum gás do efeito estufa é gerado. Zero emissão durante o uso. Só que, claro, enquanto os módulos são produzidos nas fábricas, há geração de gases do efeito estufa. E vamos levar isso em consideração nessa discussão. Então, aqui tem um artigo muito interessante de 2015, onde os pesquisadores medem as influências, né, os impactos da energia fotovoltaica em diversos fatores. Um deles é esse, a emissão de gases do efeito estufa. Então, nesses gráficos aqui, os dois gráficos dizem a mesma coisa. Aqui no eixo vertical, a quantidade de gases do efeito estufa emitidos, né, em gramas de gás carbônico equivalente, para cada quilowatt-hora da energia utilizada. E aqui no eixo horizontal tem as diversas fontes de energia, né? Nesse primeiro gráfico da esquerda, fontes não renováveis, e à direita, fontes renováveis. Bom, primeira coisa que a gente vai perceber, as escalas são 10 vezes diferentes, né? Quer dizer, aqui você tem o máximo de 1800 e aqui 180. Então, a escala das energias, das fontes renováveis de energia é 10 vezes menor em emissão. Então, enquanto aqui você tem carvão emitindo mais ou menos 1 kg de gás carbônico equivalente para cada quilowatt-hora, a energia solar fotovoltaica emite 60 gramas de gás carbônico equivalente. É muito menos do que 10 vezes. Né? A gente vai ver ali o petróleo, 800 gramas de gás carbônico equivalente, o gás natural da ordem de 500 gramas e por aí vai. A energia solar está aqui, ó, com mais ou menos 60 gramas de gás carbônico equivalente. Não é a que menos emite de todas, né? Você tem aqui hidrelétrica sendo a mais limpa, só que a fotovoltaica também está num patamar que a gente pode considerar de energia limpa. Pouca emissão de gás carbônico, então é um benefício da energia solar fotovoltaica. O segundo benefício é o consumo de água baixo que você tem durante a operação da energia fotovoltaica. De vez em quando é preciso limpar os módulos, porque a performance dos módulos de desempenho cai conforme eles ficam mais sujos. Então, de vez em quando é necessário limpar os módulos, mas isso acontece com pouca frequência. Tá? Então, aqui à direita tem um gráfico dizendo do consumo de água. Então, aqui o eixo horizontal é o consumo de água durante o ciclo de vida de cada fonte, medido em galões por megawatt-hora. E aqui as diversas fontes, carvão, gás natural, nuclear, CSP é energia fotovoltaica concentrada, aqui geotérmica, fotovoltaica e eólica. Na verdade, CSP é Concentrated Solar Plants. Na verdade, não é fotovoltaica concentrada, mas sim aquela energia solar concentrada térmica que a gente discutiu anteriormente. Percebam aqui, as barrinhas, né, vão indicar o consumo de água. O consumo de água da fotovoltaico é pequeno, né? Não é menor do que o da eólica, que é a melhor de todas, né? Mas é pequeno. Então, chegando aí a mais ou menos 100 galões de água para cada megawatt-hora produzidos. Então, mais um benefício da energia solar fotovoltaica. Pouco consumo de água durante a operação. Bem, o terceiro benefício que eu estou elencando aqui é a razão energética moderada. Não vou falar que é baixa, porque não é, a gente vai ver aqui.
Na verdade, não é alta, o benefício é quanto mais alto aqui, melhor. O que é a razão energética? É o quanto de energia é produzido por uma fonte dividido pela energia que foi utilizada para fabricar os componentes, certo? E também durante a manutenção da sua vida útil. Então, quanto maior esse número, significa que você produziu mais energia consumindo pouca energia. Então, quanto maior, melhor. A gente vê que a hidrelétrica aqui figura como a melhor nesse quesito. Depois vem a eólica, biomassa e por aí vai. E a fotovoltaica figura aqui numa fonte razoavelmente, por isso que eu coloquei moderada, como razão energética. Então, isso significa que a geração de energia no final da vida útil dos módulos fotovoltaicos é de 3 a 6 vezes maior do que necessário para a produção. Ou seja, eles geram mais energia do que consomem. Isso é uma coisa positiva, benefício. E por fim aqui, ainda nesse artigo, o tempo de pagamento dos recursos naturais, ou seja, quanto tempo, né, os módulos têm que produzir energia para se pagar. E aí tem da casa dependendo da tecnologia, né, de 1 a 3 anos. Ou seja, os módulos precisam estar gerando energia durante 3 anos para pagar tudo que eles utilizaram no passado, durante a sua produção. Só que tem um detalhe: os módulos vivem mais de 30 anos. Né? Ou seja, os fabricantes, tem fabricante que dá garantia de 30 anos dos seus módulos. Então, olha que benefício, né? Ele vai precisar de uns 3 anos para se pagar, em termos de recursos naturais e energéticos, não em termos financeiros. Essa é a discussão que a gente pode fazer depois. E ele vive 30 anos. Então, mais um benefício da energia solar fotovoltaica. Bom, a energia solar fotovoltaica é a que mais cresce no Brasil e no mundo nos últimos anos, tá? Então, aqui eu tenho gráficos do crescimento da energia no Brasil, lado esquerdo. Percebam que é um crescimento que a gente chama de exponencial, cresce muito, a proporção é muito grande. Na verdade, a proporção depende do próprio número instalado. Percebam aqui em azul a geração distribuída, em amarelo a geração concentrada em usinas. Dados até 2018, 2019, projeção da AB Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar. À direita eu tenho aqui dados do Fraunhofer Institute, em energia solar também, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, que eu tive a oportunidade de estudar lá. Eles publicam todo ano um relatório dizendo sobre dados da energia solar fotovoltaica. Então a gente vai ver aqui o crescimento, né, exponencial também da energia fotovoltaica no mundo, atingindo quase 400 bilhões de watts instalados. Tá? Bem, o país que tem mais fotovoltaico instalado é a China, tá? Com 205 gigawatts, mais da metade da produção mundial é chinesa. Né? Esses dados estão um pouco diferentes, mas eu entrei, porque aqui os dados do lado esquerdo são dados atuais, 2019, e lado direito o gráfico vai até 2017, tá? Então percebam isso, por favor. Então percebam aqui que a China figura é a primeira, Estados Unidos segundo, com menos de 1/3, né, da produção chinesa. Japão, Alemanha, Índia, Itália, Austrália e Reino Unido. Bom, apesar da China ser o primeiro em termos absolutos de instalação, a Alemanha ainda é o país com mais instalação per capita. Claro, a população da China é gigante, né? Então, na Alemanha, você tem uma geração de 590 watts, a potência instalada, né, por pessoa, e na China 147, ou seja, mais de 3 vezes menos do que da Alemanha. Eles precisam instalar muito para chegar ainda no nível dos países europeus e nos Estados Unidos. Bom, aqui ainda no relatório do Fraunhofer, só que do ano anterior,
não tinha no de 2019 esse dado, como crescem quatro fontes renováveis, né, no tempo, e aí só comparando a fotovoltaica, ó, né, com a eólica em azul, então a fotovoltaica está em amarelo, a eólica está em azul, em verde o biogás. Em vermelho aqui no cantinho, porque é uma escala muito menor, né? Então aqui é capacidade instalada em gigawatts, aqui é capacidade instalada também em gigawatts, mas o máximo aqui vai até 5. E aqui vai até 550, né? Isso aqui é aquela energia solar concentrada, né? Que vinha crescendo e estacionou nos últimos anos. Então, a gente pode perceber aqui mais ou menos da projeção, aquilo que eu falei, a energia solar é a que mais cresce no mundo. Bom, aqui alguns gráficos com alguns dados relevantes. Outro mito é de que a energia solar fotovoltaica é cara, e isso era verdade há 10, 20 anos atrás, mas hoje já não é mais. Tá? Olhem esse gráfico aqui de baixo na esquerda, o preço do módulo fotovoltaico no tempo, como decresce exponencialmente. Tá? Então, quanto mais pesquisa científica é feita nessa área, mais os módulos se desenvolvem, né? A eficiência aumenta e o preço diminui. E a gente tem ali um preço hoje que é mais barato do que $1 cada watt pico instalado. Tá? Bom, quando a gente vai olhar o que está sendo instalado no mundo, esse gráfico da direita aqui acima, aqui onde eu estou, você tem, então, o mercado hoje ele é basicamente silício. Né? A gente pode perceber as barrinhas, então aqui é a percentual de produção anual como função do tempo, e nos últimos anos o silício tem dominado com mais de 90% da produção mundial é silício. Tá? Os filmes finos no passado ganharam a sua importância, mas vários fatores geopolíticos também e econômicos, como, por exemplo, a transferência das fábricas para a China, o silício passou a imperar aí no mercado fotovoltaico. Esse gráfico aqui abaixo, que é o que eu estou olhando aqui agora, do meu lado, diz como a espessura do wafer de silício vem diminuindo com o tempo, né? E com isso o uso do silício, né? Quantos gramas você precisa de silício para cada watt instalado. Percebam que isso foi diminuindo com o tempo, né? Então, em 10 anos aqui, em 15 anos, você tem uma redução de mais ou menos 16 gramas de silício para cada watt, aqui no eixo laranja, para menos de 4, uma redução de mais de 75%. Né? Então, você precisa de muito menos silício, ou seja, muito menos recurso natural para produzir a mesma quantidade de potência. Aqui esse gráfico eu não vou explorar muito agora, a gente já está se delongando demais, mas são as 3 gerações de fotovoltaico, né? O custo por watt de cada uma delas. Depois a gente pode, se vocês tiverem interesse, comentem aqui embaixo e eu posso discutir um pouco mais sobre isso. Bom, o benefício o grande benefício da energia, das fontes renováveis de energia é a geração de empregos, né? Já que a boa parcela do mundo entendeu que o caminho que nós temos que seguir é esse, da instalação de uma matriz energética mais renovável, então a gente precisa de mão de obra para fazer essas instalações, né? E os empregos têm crescido muito no mundo. Então aqui tem um relatório, dados do relatório de 2019 de empregos da IRENA, né? IRENA, na verdade, é International Renewable Energy Agency, alguma coisa assim, ou seja, Agência Internacional de Energias Renováveis. Eles compilam os dados de energias renováveis do mundo todo. Então, a gente pode ver que só na área renovável, mais ou menos 11 milhões de empregos foram gerados em 2018, um crescimento aí em relação a 2017, nos anos anteriores. E de todas essas fontes, hidráulica, biocombustível, eólica e outras, a solar fotovoltaica é a que mais emprega. Né? Quase 40% dos novos empregos são de energia solar fotovoltaica. Bom, e para finalizar,
eu tenho aqui o último slide, penúltimo, ou próxima de referências. Só alguns exemplos de onde são utilizadas as instalações fotovoltaicas, né? Então, como eu já falei, uso residencial aqui on-grid, tanto aqueles módulos que ficam nos telhados das casas, que provavelmente alguns de vocês já viram. Agora tem também telhas com módulos fotovoltaicos integrados, bem interessante, né? A Tesla, na verdade não a Tesla, mas uma empresa do Elon Musk também já produz essas telhas fotovoltaicas. Fachadas solares, né? Onde os módulos são instalados nas fachadas, reduzindo a quantidade de luz que entra, eventualmente diminuindo a quantidade de calor, precisa de menos refrigeração e gerando energia elétrica. Então, aqui é o uso residencial, geração distribuída. Usina seria o uso concentrado, né, da energia solar, não com concentradores, digo, no local, né? Então, usina é outra forma de gerar energia solar fotovoltaica também. E aí o uso off-grid, né? Como a gente tinha mencionado, em locais remotos onde a energia elétrica não chega, por exemplo, aldeias de índios e áreas remotas, por exemplo, para bombeamento de água no Nordeste e por aí vai. Então, sistemas off-grid são utilizados. E, obviamente, né, o uso espacial da energia solar, ele é muito utilizado. Basicamente, hoje em dia, eu não tenho informação de outros satélites que funcionam de outra forma. Eu diria que 100%, talvez um pouco menos. Talvez alguns funcionem por reatores nucleares, mas, enfim, as missões espaciais, de modo geral, usam painéis fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos aqui, essas asas do painel, isso aqui é a Estação Espacial Internacional, né? Mostrando o uso da energia fotovoltaica no espaço. O uso remoto, off-grid, obviamente. E aqui tem a foto de um robô em Marte, né? Explorando lá o Spirit, explorando a superfície de Marte, mandando dados para a Terra, e ele se baseia na energia solar para se sustentar ali. Pois bem, gente, então aqui estão as referências, né? Eu vou deixar essas referências na descrição do vídeo também. Eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a aula 1. Né? Então, na próxima aula, vejo vocês, onde a gente vai discutir um pouco mais em detalhes outras vertentes e questões técnicas da energia solar fotovoltaica. Muito obrigado